Olá, pessoal. Tudo bem com vocês por aí? Espero que sim. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Olha aí, na aula passada nós estávamos falando, terminamos falando das sociedades empresariais no Código Civil. Nós falamos, e está aí na apostila de vocês, que as sociedades no Código Civil são divididas entre não personificadas, que são duas, ó, 1 e 2, e as personificadas, que são as simples, e as empresárias, que estão lá naquele quadro que está aí na apostila de vocês. Eu não vou voltar lá, não, é só dar uma olhada. Aí nós começamos a falar das sociedades não personificadas, para depois vamos falar futuramente das personificadas, que é o que nos interessa mais, né? Porque as sociedades empresárias, todas elas, quando registradas, todas elas são personificadas. E se não forem registradas é porque são irregulares. São de fato, existem de fato, mas não existem de direito. Então, o que é uma sociedade não personificada? Também já explicado. É aquela que não tem personalidade jurídica. Não tem separação entre o que é dos sócios e o que é da própria sociedade. Tudo está misturado porque a própria sociedade não é uma pessoa. Então, ela não se separa das pessoas dos sócios. É tudo junto, certo? E a consequência disso é que, geralmente, a responsabilidade nas sociedades não personificadas, ela é ilimitada, geralmente, mas nem sempre, porque temos o caso da SCP que nós vamos ver aí. Então, as sociedades não personificadas são essas duas aí que estão separadas aí, em grifo aí na apostila. A sociedade em comum, que é a sociedade de fato, e a sociedade em conta de participação. A sociedade em comum, pessoal, nós já falamos, e na aula passada nós encerramos aqui, ó, sociedade em conta de participação. Então, a nossa aula realmente começa, conteúdo novo, a partir disso aqui, tá? Sociedade em conta de participação não é sociedade em cota de participação, tá? É sociedade em conta. Porque um dos sócios aí tem uma conta, uma espécie de conta dentro de uma outra sociedade. Pessoal, a SCP, ela é uma sociedade não personificada. Ou seja, ela não tem personalidade jurídica. Ou seja, ela não é pessoa jurídica, certo? Geralmente, as SCPs são sociedades criadas para a efetivação, a concretização de um único objetivo específico. Quando aquele objetivo é alcançado, a sociedade já se desfaz. Vamos dar um exemplo. Uma sociedade que vai construir uma ponte. E aí ela precisa, existe aí uma sociedade já registrada, já com CNPJ, com personalidade jurídica e tudo, e existe alguém de fora dessa sociedade que quer participar desse trabalho, mas não quer virar sócio dentro do contrato social da sociedade que já existe, que vai efetivar essa construção que eu falei. Então, o que é que ela faz? Ela se associa por um contrato, temporariamente, não é nem temporariamente, é por um objetivo específico, mas pode ser temporário também, que é a construção da ponte. Quando a construção acabar, aquele sócio que se associou à empresa que já existia, se dissocia e a sociedade em conta de participação acaba, tá certo? Na sociedade em conta de participação, portanto, existe um sócio que é empresário, que já é registrado como empresa, tem CNPJ e tudo, já é uma empresa constituída, e tem um sócio oculto, chamado sócio oculto. A empresa que já existe é chamada sócio ostensivo. O sócio oculto é aquele que quer participar da empreitada, mas não quer virar sócio efetivo
da empresa que já existe, não quer entrar dentro do contrato social que já existe. Ele quer participar ali naquela empreitada e depois sair. Esse é o sócio oculto. Ele não vira empresário. E ele apenas faz um contrato de sociedade em conta de participação com a empresa que já existe, chamada sócio ostensivo. Não se registra esse contrato de sociedade como pessoa jurídica, não se registra na junta comercial, não é criada uma nova empresa, apenas ocorre a associação de um investidor a uma empresa que já existia, por um determinado objetivo ou tempo. E depois ocorre essa dissolução, certo? Então, a sociedade em conta de participação, ela é chamada de uma espécie de sociedade oculta, mas ela não é proibida. Ela é prevista na própria legislação. O sócio ostensivo já é empresário, o sócio oculto não é empresário e nem vira. Ele é apenas um investidor que se junta àquela empresa que já existe, certo? Então, olha aí, diferencia em relação à sociedade em comum, porque a sociedade em comum, ela é irregular, ela é ilegal, ela é de fato, mas não é de direito. Já a SCP, ela é legal, ela existe de fato e de direito, ela é registrada em cartório, mas não é registrada na junta comercial, tá certo? Ela não tem personalidade jurídica e, portanto, ela é prevista em lei. A SCP não tem patrimônio próprio e nem personalidade jurídica. Ela, como eu falei, vai ser criada apenas para um objetivo específico, geralmente de curta duração ou de duração especificada, e depois a SCP vai se dissolver. O sócio ostensivo, eu já falei quem é a empresa que já existe, né? E que vai exercer a atividade por conta dela própria, titularizando a atividade empresarial, né? O sócio ostensivo já é empresário. Enquanto que o sócio oculto, ele não é empresário e não vira empresário. Ele apenas vai participar, através desse contrato, da atividade da empresa que já existe, que é o sócio ostensivo, e depois ele vai sair, certo? Os sócios ocultos são apenas participantes. Eles vão participar dos resultados, mas eles não vão exercer atividade empresarial. Quem vai exercer atividade empresarial é o sócio ostensivo, certo? Então, pessoal, falei rapidamente o principal da SCP e vocês leem aí depois. Na apostila está escrito um pouco melhor do que a minha fala. Se não ficar claro, vocês vão, como vocês sempre fazem, né? Quando não entendem alguma coisa, vocês vão pesquisar, não é isso? Nos livros e na internet. Então, eu fico muito tranquilo quando dou a aula, porque sei que se não for entendido alguma coisa, vocês vão pesquisar, né? Já que estão interessados no conteúdo. Falamos aí, então, das sociedades não personificadas. Vamos falar, então, das sociedades personificadas. O que é uma sociedade personificada? É aquela que efetivamente é pessoa jurídica. Além dela ter um CNPJ, ela de verdade é pessoa jurídica, porque ela tem uma separação, uma limitação entre o que é dela e o que é dos sócios dela. A sociedade personificada, ela deve ser registrada na junta comercial e nos demais órgãos onde ela vai atuar, com os quais ela vai atuar, inclusive por obrigação legal, e aí, então, ela vai titularizar direitos e obrigações, certo? As sociedades personificadas, quais são? São sociedades simples, que eu já expliquei o que é, e são sociedades empresárias. Esses dois tipos de sociedades, sempre são pessoas jurídicas, sempre são personificadas, sempre têm personalidade jurídica. Então, vamos aí pela ordem falar da primeira, né? Que são as sociedades simples, que eu já falei na aula passada, e vou falar novamente agora. Pessoal, o que é uma sociedade simples? É a sociedade registrada, formalizada, que tem CNPJ
que tem fins lucrativos, que tem empregados, que tem personalidade jurídica, que busca o lucro e que divide lucros entre os seus sócios. Mas ela não exerce atividade empresarial. Tem tudo basicamente que uma empresa tem, mas a atividade dela não é considerada empresarial. Então, professor, qual é a atividade da sociedade simples? São as atividades de natureza intelectual, artística, científica ou literária. As sociedades que exercem essas atividades são consideradas sociedades não empresariais, certo? As sociedades simples, elas recebem esse nome, mas não é porque elas paguem tributos através do super simples, regime diferenciado de tributação. Não é porque elas têm atividades mais simples do que a empresarial. Não é por isso. Na verdade, a complexidade delas é basicamente a mesma. Mas elas receberam esse nome porque, teoricamente, no começo seriam menos complexas as atividades do que as empresariais, mas hoje em dia isso já não tem mais essa diferenciação. Basicamente, a diferença hoje entre a sociedade simples e a empresarial é que a simples se registra em cartório de registro civil de pessoas jurídicas e não na junta comercial, enquanto que as sociedades empresariais se registram nas juntas comerciais. A maior diferença hoje em dia está sendo essa, pessoal, porque antes as sociedades simples não pagavam tributos através do super simples, mas hoje em dia pagam. Muitas atividades antes ficavam excluídas do super simples, mas hoje em dia já estão incluídas. Exemplo de uma sociedade considerada simples. Vamos supor que dois contadores se unam para fazer uma sociedade. Eles podem constituir uma sociedade simples, registrada no cartório, e não transformá-la em pessoas, em empresa. Mas, se os dois contadores quiserem registrá-la na junta comercial, também podem. Aí vão transformá-la em empresa. Por isso que a diferença é basicamente de escolha e de local de registro. As atividades em si não vão diferenciar para o cliente. O cliente não quer saber se a sociedade de contadores ela é uma sociedade simples ou ela é uma sociedade empresarial. Eles não querem saber, contanto que o serviço seja prestado com qualidade. Não é isso? Então, dois artistas que se unam para exercer em conjunto a atividade artística, artesanal, por exemplo, deles. Eles acham que atuando os dois juntos vão ter mais facilidade de obtenção de sucesso. Podem constituir uma sociedade simples registrada em cartório. Mas, se quiserem, podem constituir uma empresa registrada na junta comercial. Ah, professor, então a escolha deles a escolha deles, com algumas exceções. Por exemplo, a sociedade de advogados, ela não pode ser registrada na junta comercial. Ela será sempre considerada uma sociedade simples, porque não exerce atividade empresarial, é proibido o registro na junta comercial de sociedade de empresário, de advogados, certo? As cooperativas, que nós falamos bastante na aula passada, embora não seja do nosso conteúdo. Cooperativas, pessoal, são consideradas sociedades simples ou então sociedades sui generis, que nem são simples, nem são empresárias. Mas o que é certeza é que as cooperativas não são empresas. Isso aí é certo. Você não consegue registrar uma cooperativa na junta comercial, certo? Cooperativas não são empresas, portanto, não fazem parte do nosso conteúdo. Quem tiver interesse nas cooperativas, tem a legislação específica, facilmente encontrada no Google, e tem livros falando do cooperativismo. À vontade aí para quem tiver interesse, mas isso não faz parte do direito, do objeto do direito empresarial, o cooperativismo, certo? Porque não são empresas. Falamos aí, portanto, das sociedades simples. Sociedades simples são sociedades personificadas que não exercem atividade de empresa. Sociedades empresárias são sociedades personificadas que exercem a própria atividade empresarial, certo?
E o que é atividade empresarial? Que eu já falei dezenas de vezes aqui nesse semestre. Atividade empresarial é atividade econômica, portanto, que busca lucros, registrada, organizada, formalizada, voltada para a obtenção e distribuição de lucros entre os seus sócios, certo? Isso é um conceito simples que eu estou dando de empresa, de atividade empresarial. E o que é sociedade empresarial? É a união de duas pessoas que querem exercer a atividade empresarial que eu acabei de conceituar, certo? Toda atividade, toda empresa exerce atividade empresarial. Não existe empresa exercendo atividade não empresarial. Não existe empresa sem fins lucrativos. Não existe empresa que seja ONG, porque a ONG, teoricamente, não busca o lucro. Se não busca o lucro, não pode ser empresa. Toda a sociedade que busca lucro é empresa? Não, porque existem as sociedades simples que buscam lucros e não são empresas, certo? Então, pessoal, as sociedades empresárias são o nosso objetivo maior nessa segunda parte da disciplina, certo? Toda empresa, toda sociedade empresarial, seja ela individual ou, perdão, toda empresa que vai exercer, portanto, atividade empresarial, seja na forma individual, ou seja, empresa individual, seja na forma societária, ou seja, sociedade empresarial, toda empresa precisa de registro na junta comercial, da menor até a maior, certo? A partir desse registro, ela adquire a personalidade jurídica, que deverá ser registrada nas secretarias das Fazendas Federal, Estadual, Municipal, na Receita, portanto, nas receitas, né? E em todos os órgãos onde elas precisarem atuar. Já falei também para vocês que se você quiser exercer atividade empresarial com outra pessoa, seja só mais uma ou mais de uma, obrigatoriamente você escolheu, então, uma sociedade, né? Sociedade empresarial. Se você vai exercer sociedade empresarial no Brasil, você tem que escolher um dos 5 tipos existentes. Só tem 5 tipos de sociedades empresariais no Brasil. Estão aqui as 5, ó, grifada aí na apostila de vocês. Já foi falado na aula passada e eu estou repetindo. Estão também naquele quadro da apostila que está previsto na aula passada. Pessoal, leiam aí esses 5 tipos. Sociedade em nome coletivo, em comandita simples, limitada, anônima e em comandita simples. Aliás, em comandita por ações. Ok, são 5. Então, vejam aí. Entidades religiosas estão aí dentro? Não. Então, a entidade religiosa é empresa? Não. Associação de qualquer coisa, associação dos moradores do bairro tal, associação dos protetores de animais, associação dos pais e filhos de pessoas deficientes, portadores de necessidades especiais, o nome que vocês imaginarem. Associações. Tem dentro das 5 aí associação de alguma coisa? Tem não. Partido político, tá aí dentro? Tá não. ONG, tá aí dentro? Tá não. Então, pessoal, sociedades empresariais só existem esses 5 tipos aí. Sociedade em conta de participação está aí dentro? Não, então não é empresa. Sociedade em comum está aí dentro? Não, não está, então não é empresa. Sociedade anônima está aí dentro? Tá. Ah, então sociedade anônima é empresa. Sociedade limitada, ou LTDA, está aí dentro? Tá. Então é empresa. Ou está aí dentro e é empresa, ou não está dentro dessas 5, e, portanto, não pode ser empresa. Cooperativa, uma comum que todo mundo conhece, eu sempre cito, Unimed, cooperativa de médicos. Cooperativa está dentro das 5 aí? Tá, não. Então, cooperativa é ou pode ser empresa? Não, não pode, tá certo? Cooperativa é cooperativa.
Ou é considerada sociedade simples ou é considerada associação, uma espécie de associação sui generis, que não se encaixa em nada, tem um tipo próprio, certo? Então, vimos aí essas cinco citadas. Portanto, nós vamos seguindo essa ordem A, B, C, D, E, para ver cada uma delas. Quando você, portanto, quiser criar uma sociedade empresarial, vai ter que escolher uma das cinco. Se você escolher a sociedade em nome coletivo, que é essa letra A aqui, ó, vamos começar por ela, ó. 3.1, a sociedade em nome coletivo. Qual é a característica desse tipo de sociedade empresarial, pessoal? Todos os sócios têm responsabilidade solidária e ilimitada. Já expliquei o que é isso aqui e vou explicar novamente. O que é responsabilidade solidária? Responsabilidade solidária, pessoal, é quando, vamos supor, que eu e um amigo meu, eu e um primo meu, nos juntamos para criar uma empresa e nessa empresa nós vamos escolher uma do tipo de responsabilidade solidária, uma dessa organizada como sociedade em nome coletivo. Eu entro com 90% do investimento, o meu primo entra com 10%. E, como está dizendo aqui, nós somos solidários, né, entre nós. Se der prejuízo, se essa sociedade causar algum prejuízo e ela tiver que arcar com esses prejuízos e não tiver patrimônio, a sociedade não tiver patrimônio, quem é que vai pagar se a sociedade não tem patrimônio? Como a responsabilidade é ilimitada, se a sociedade não conseguir pagar, quem vai pagar sou eu e o meu primo, porque não existe uma limitação entre o que é da sociedade e o que é meu. Todo o meu patrimônio pode ser usado para pagar dívidas, assim como o do meu primo. Isso aí é responsabilidade ilimitada. É perigoso, né? Arriscado. Mais arriscado. E eu disse que eu sou solidário com meu primo nas responsabilidades. Então, vamos supor que a nossa empresa, causou um grande prejuízo para alguém, tem que indenizar esse prejuízo e a sociedade não tem capital. Quem é que vai pagar o prejuízo? Nós dois. Responsabilidade ilimitada. Mas está dizendo aí que nós somos também solidários. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu que entrei com 90% e o meu primo que entrou com 10% só do investimento, não temos essa limitação de que ele tem que pagar 90% do prejuízo e eu só posso ser cobrado até 10%. Não existe essa separação, porque nós somos responsáveis igualmente ou solidariamente entre nós mesmos para com os terceiros que nós causamos prejuízo. Então, vamos supor que o meu primo, que entrou só com 10%, ele pode dizer que só paga 10% do prejuízo? Pode não, porque ele é solidário comigo. Eu posso dizer que vou pagar obrigatoriamente 90%? Obrigatoriamente não. Se o meu primo que entrou com 10% for mais rico do que eu, tiver mais capital disponível, pode ser que ele tenha que pagar os 100% do prejuízo, mesmo eu sendo o investidor com 90% do capital. Então, a solidariedade é isso. Nós não vamos limitar proporcionalmente a indenização ao que cada um entrou na sociedade. Pode ser que um tenha que pagar tudo pelo outro. Pode ser que o sócio minoritário, com 10%, pague 100% da dívida. Aí ele pagou 100% para o credor ficou satisfeito e ele, depois que se vire para receber do sócio dele, o que ele pagou a mais, pagou pelo próprio sócio. Aí a briga vai ficar entre os dois sócios, mas o credor, se ele tiver recebido, ele já está satisfeito, certo? Ah, professor, não entendi o que é responsabilidade solidária, não. Beleza. Não é fácil de entender, não. Então, você vai pesquisar o que é responsabilidade solidária se você não entendeu, certo? Pessoal, continuando aí na sociedade em nome coletivo. Obviamente que vocês podem tirar dúvida comigo, pessoal. Até hoje, esse semestre, acho que teve
2 dúvidas que me mandaram pelo WhatsApp. Eu respondi. Só 2. Nós já estamos mais ou menos no mesmo aí. Nunca ninguém me pediu ajuda para nada, mas eu estou disponível. Por isso que eu digo para pesquisar, porque vocês não procuram um professor, então eu estou disponível, certo? É só marcar comigo que eu estarei disponível, a gente agenda um horário, quem quiser uma explicação específica. Continuando na sociedade em nome coletivo. Só pessoas físicas podem participar. Quer dizer que uma empresa não pode se juntar com outra empresa para formar uma sociedade em nome coletivo? Pode não. Só pessoas naturais ou físicas podem se unir para criar uma sociedade em nome coletivo, certo? O nome empresarial das sociedades em nome coletivo somente firma ou razão social, que são a mesma coisa, né? Qual é o outro tipo de nome empresarial que existe? Professor, não sei não. O senhor já falou, nós já vimos, né? Eu estudei isso profundamente quando o senhor falou, mas eu não lembro mais. Está na apostila, eu vou relembrar. Os nomes empresariais são somente de 2 tipos: ou firma ou denominação. Lembrando que firma é a mesma coisa que razão, certo? Então, se eles só podem usar firma, o nome empresarial só pode ser composto pelo quê? O nome civil dos próprios sócios. A denominação que eles não podem usar é aquele nome empresarial formado por nomes de fantasias, nomes vulgares, americanizados, bonitinhos, interessantes comercialmente, mas não o nome das pessoas, o nome civil, certo? E eles podem usar também essas siglas aqui, ó, e companhia, com esse símbolo I estilizado, para diferenciar o seu nome empresarial. Por exemplo, esse aqui, ó, Jorge Silveira e Companhia. Aí, se você botar aí comércio de petróleo, aí sabemos que tem um sócio chamado Jorge Silveira, e atrás dessa sigla aí, companhia, há outros sócios que não botaram o seu nome dentro do nome empresarial. Isso é possível, certo? Até aí, a aula é gravada, não tem como vocês participarem, né? Mas se quiserem depois, podemos voltar aí, tá certo? Só um minuto, pessoal. Certo. Então, as sociedades em nome coletivo, vimos aí. Vamos falar aqui da sociedade. Sim, só para finalizar aqui. Qual é o grande problema da sociedade em nome coletivo que ninguém ouve falar dela? Está aqui, ó. Responsabilidade solidária e ilimitada para todos os sócios. Ninguém quer botar o seu patrimônio em risco na atividade empresarial, além do próprio patrimônio que eles já colocaram dentro da empresa. É explicado, então, por que você sempre ouve falar da LTDA e nunca ouve falar da Comandit, da nome coletivo. Porque aqui todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas dívidas da empresa quando a empresa não puder pagar ela própria. A responsabilidade primeira é da empresa. Secundariamente, é que pode ser do sócio. Certo? Sociedade em comandita simples, pessoal. Na sociedade em comandita simples, ela também não é muito conhecida, porque dentro dela tem 2 categorias de sócios. Os sócios comandantes, que são chamados de comanditários, certo? E os sócios comandados, que são chamados de comanditários. Os comandantes, que são os comanditários, têm responsabilidade ilimitada, e os comanditários, têm responsabilidade limitada. Então, dentro da sociedade em comandita simples, tem dois tipos de responsabilidades. Tem a responsabilidade limitada e tem a responsabilidade ilimitada. Esse é o motivo que você pouco ouve falar da sociedade em comandita simples, porque dentro dela vai ter que ter sócio com responsabilidade ilimitada. E ninguém, ou quase ninguém, quer isso. Se nenhum dos sócios quer ter responsabilidade ilimitada,
Ninguém quer arriscar o seu patrimônio todo, então você escolhe qual? Escolhe a sociedade LTDA, não escolhe a comandita simples. Porque se escolher a comandita simples, algum sócio vai ter que ter responsabilidade ilimitada. E esse que tiver responsabilidade limitada, entra lá com capital e com trabalho. Será o comandante, chamado pela lei como comanditado. Letra A. E os que são apenas investidores, não vão trabalhar, vão entrar só com capital? São os comandados ou comanditários. São pessoas físicas ou jurídicas, enquanto que os comandantes são sempre pessoas físicas, que entram com o capital, mas não entram com o trabalho. Eles são investidores. Na sociedade em comandita simples, vai ter que ser discriminado no contrato social qual sócio é comanditado e qual sócio é comanditário. Tá certo? Tem que estar escrito isso aí dentro do contrato social para você saber quem é quem, né? Os comandados, que são os comanditários, eles são investidores. Eles não vão trabalhar na empresa, mas eles vão fiscalizar, acompanhar e receber lucros. A sua responsabilidade, em caso de prejuízo, de dissolução da empresa, é limitada. O patrimônio pessoal deles, em regra, não pode ser tomado para pagar as dívidas da empresa deles. Certo? Essas sociedades, pessoal, podem usar tanto... Aliás, só podem usar a firma, que é o nome formado pelos sócios. Nome formado pelo nome civil do sócio. Não pode usar a denominação. Certo? No nome empresarial, só poderá constar o nome dos sócios comandantes, ou comanditados, como a lei chama. Os comanditários, o nome deles não aparece dentro da razão social ou firma social. Se você quiser saber o nome de todos os sócios de uma comandita simples, você vai ter que olhar o contrato social e lá estarão discriminados tanto os comandantes quanto os comandados, certo? Aqui também pode se usar na firma ou razão social essa sigla E companhia, abreviado, ou E companhia por extenso, de forma que os comanditários, que são os investidores, vão se esconder atrás dessa sigla aqui, e os comandantes vão ter o seu nome dentro do nome empresarial, que será uma razão social. Esse nome aqui que tem aí na apostila, pessoal. J. Silveira, A. Silveira e companhia. J. Silveira, vamos supor, o João Silveira, um irmão. A. Silveira, por exemplo, o Antônio Silveira, são sócios comandantes, porque o nome dele está dentro da própria razão. E tem mais dois que não são comandantes, são comandados. Eles não botam o nome aqui dentro da razão social. O nome deles está escondido atrás da sigla e companhia. Se quiser saber o nome deles, vai ter que olhar o contrato social. A responsabilidade desses sócios, como eu falei, os comandantes, que são os comanditados, têm responsabilidade solidária e ilimitada entre si, e os comandados, que são os comanditários, têm responsabilidade limitada. Certo? Aqui, então, pessoal, nós já vimos esses primeiros tipos aqui que não são comuns, né? A sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples, para depois passarmos para a sociedade limitada, que é uma das mais conhecidas que temos, né? Depois veremos a sociedade anônima e depois a sociedade em comandita por ações, que é parecida com a anônima. Ok? Por aqui eu vou parando a aula de hoje, para que não fique muito extenso e para que a gente não entre muito no conteúdo já da segunda prova, porque vocês ainda vão fazer a primeira, certo? Então, aqui eu finalizo. Na próxima aula, nós iniciaremos aqui na LTDA. Ok, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês, deixo aí um abraço e até a próxima. Tudo de bom.